Quantos estão felizes com Jesus aqui? Aleluia! Ah, como nós estamos sendo tão abençoados, como eu fui tão abençoado agora com a palavra do apóstolo Joel Pereira. Como é maravilhoso estarmos aqui um com os outros, em nome de Jesus. Eu quero iniciar, contando uma certa história. Eu tive várias vezes no começo do meu ministério que eu tive orações semelhantes a essa que eu vou contar. Porém, num certo sentido, até hoje ainda faço esse tipo de oração. Mas eu lembro que quando eu primeiro comecei a pastorear lá em Santarém, no hall de membros tinha 30 pessoas, mas a maioria não frequentava fielmente. Então tinha culto que dava 10 pessoas, 15 pessoas. Eu lembro que eu chorava, eu falava Deus, né? Porque parecia que demorava tanto, passava meses e meses, ano, e não estava crescendo muito. E finalmente, depois de muito bem, no começo, eu lembro um dos cultos, inclusive, aonde, quando eu primeiro comecei a pastorear, era para todo mundo vir naquele dia, mas além de mim apareceu 2 pessoas. Aí eu sou brasileiro, mas filho de missionários americanos, e eles, eu toda a minha vida estudei em escolas americanas, fui nos Estados Unidos, formei da faculdade, então eu sou muito brasileiro, nasci no Brasil, mas também conheço bem a cultura americana. E quando eu comecei a pastorear, né, e que naquele culto que era para vir toda a igreja, só teve 2 pessoas, eu pensei, mas eu já sei como é brasileiro, né? Vai chegar atrasado, mas vai chegar. Aí eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra e dirigi um louvor bem comprido, pensando que ia chegar mais gente, mas não chegou mais ninguém. Aí eu preguei a mensagem bem comprida, os 2 sentados lá, né? Mas mais ninguém chegou até o final do culto. Além de mim, só eram aquelas 2 pessoas, e uma delas era minha irmã Ângela. Mas o que acontece? Depois de muito sofrimento, muita oração, jejum, muitas visitas, muita perseverança, muito monte, muito aplicando fé, visitando, amando, indo atrás das pessoas, finalmente começou a crescer. Mas quando chegou talvez mais ou menos umas 150 pessoas, aí não é que parou de crescer, mas quase não estava crescendo mais, estava meio nivelado. E continuou nivelado. E eu lembro uma noite antes de eu dormir, eu falei, Deus, o que está errado? Eu sei que o Senhor não erra em nada, e o Senhor quer que a gente possa ganhar muitas vidas, não para nossa glória, mas para a sua glória, para saquear o inferno, povoar o céu. O que eu estou fazendo errado? O que está errado? Me mostre, por favor. Eu fiz essa oração e eu fui dormir. Naquela noite eu tive um sonho que mudou por completo o meu ministério. Daqui um pouco eu vou contar qual foi esse sonho e como mudou meu ministério. Mas primeiro eu quero te falar sobre uma pesquisa, algumas pesquisas bem sérias, de instituto de pesquisas bem sérias que foram feitas nos Estados Unidos, do mundo evangélico. E infelizmente muita coisa boa e coisa ruim que acontece na igreja evangélica nos Estados Unidos, muitas vezes acaba acontecendo no Brasil. Olha como está o quadro atual agora, da igreja americana. Só 20% dos que se chamam de cristãos congregam na igreja. E é considerado alguém que congrega, porque a média parece que está mais ou menos assim, só 3 vezes dentro de um espaço de 8 semanas. Olha só, em outras palavras, é considerado alguém que congrega quando a média de congregar, sabe quanto que é? Mais ou menos 19 vezes por ano. Olha a dedicação dos cristãos norte-americanos.
40% dos cristãos dizem que leem a Bíblia uma vez por mês somente, ou menos. Muitos desses admitiram que raramente leem a Bíblia e, entre esses outros, disseram que nunca leem a Bíblia. O Phil Cook, ele disse o seguinte, está em inglês aqui, mas eu já vou traduzir, enquanto eu leio aqui, eu vou traduzir para o português. Ele disse: a maior ameaça para o cristianismo americano, agora no 21º século, em que nós estamos vivendo agora, não é o islamismo radical, não é o levante do secularismo e do ateísmo, né, pós-moderno, pós-cristão. Não são as clínicas de aborto, e nem a comunidade gay, e nem os juízes esquerdistas. A maior ameaça para o cristianismo americano são os próprios cristãos americanos. São os próprios cristãos americanos que não têm paixão por Deus, não têm uma vida transformada, estão vivendo uma religião. Estão vivendo uma religião. É o tipo de cristão que não atrai ninguém para Jesus. Eu, agora há pouco, estava levando um grande grupo, uma grande caravana para Israel, e depois nós fomos, a caravana terminou, né? Fomos para Paris, Israel, depois voltaram para o Brasil, mas eu e minha esposa e meus líderes, pastor Paulo e pastor Rebeca, junto com a família do Marcílio, nós fomos visitar 7 igrejas do Apocalipse. Aí eu fui aprofundando, né? Eu fui aprender muita coisa, porque eu fui pesquisar melhor, né? Toda a minha vida a gente estuda sobre as 7 igrejas de Apocalipse, mas, veja bem, nós estávamos agora, atualmente, a nação se chama Turquia, né? Eu até falei para a nossa guia, uma turca, né? Ela, claro, fala a língua turca, ela fala japonês fluentemente, inglês, português, ela é uma poliglota, né? Eu até expliquei para ela que eu também só sei uma palavra, né, em turco, que é muitas gracias. Ela também riu, não sei porquê, mas o que acontece? Nós estávamos lá e eu fiquei impressionado, porque Turquia, que na Bíblia era chamado de Ásia, né? A região da Ásia, era uma região onde o apóstolo Paulo trabalhou muito, plantou muitas igrejas. Era uma região, irmãos, onde tinha tantos cristãos, cheios do Espírito Santo. O livro de Gálatas, por exemplo, é uma região dentro do que agora é a nação de Turquia, onde tinha várias igrejas que Paulo plantou, e ele estava escrevendo para os Gálatas, que é aquela região todinha, as 7 cartas para as igrejas do Apocalipse, que Jesus, né, mandou o apóstolo João enviar em nome de Jesus, eram para 7 igrejas em 7 cidades diferentes, mas tinham centenas, eu não estou exagerando, centenas de igrejas cristãs em toda a Turquia, e algumas delas, como em Éfeso, talvez tinham mais do que 50 mil membros. Nós estamos falando de igrejas fortes, cheias do Espírito Santo, igrejas poderosas. Chegou a um ponto que aquela região, que hoje se chama Turquia, chegou a ter 90% de cristãos. 90% cristãos. O que aconteceu? Porque hoje, praticamente, todo mundo é muçulmano agora. O que aconteceu? O que aconteceu? Na Turquia, hoje, olha os dados atuais, são 85 milhões de habitantes. Aliás, eu fiquei impressionado, porque é um país moderno, muito lindo, nós vimos tantas paisagens lindas, é um país lindo, lindo, lindo. 85 milhões de habitantes, de cristãos, sabe qual porcentagem?
era 90%. Sabe qual a porcentagem agora? 0,6%. Ou seja, metade de 1% mais ou menos. Mas esses aí engloba todo mundo, católico, ortodoxo, testemunho de Jeová, mórmon, todo mundo. Então, de cristãos evangélicos nascidos de novo, olha a porcentagem, 0,04%. Qual é o problema? Você fala, porque os muçulmanos entraram e mataram todos os cristãos, acabou com os cristãos. Não foi isso. É verdade que quando o Império Otomano, que era o Império Muçulmano, eles entraram, eles tiveram algumas matanças sim, mataram muitos cristãos, mas depois, em geral, nessa região que é a Turquia, você sabe o que eles falaram? Eles falaram, não, cada um pode seguir a sua própria religião, cada um pode, budista, cristão, hindu, pode todo mundo ter sua própria religião. Agora, eles falaram só o seguinte, quem não for muçulmano vai ter que pagar imposto. E o imposto chegou a ser 50% de toda a renda da pessoa. O que acontece? Os cristãos já tinham virado religião. A grande maioria daqueles nem eram cristãos autênticos, nascidos de novo, seguindo Jesus. Eram cristãos porque era a moda ser cristão. Era cristão porque quero ser abençoado por Deus. Era cristão porque, mas vivia totalmente de uma forma mundana, religiosa. Igual nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e também em muitos lugares no Brasil. Então, o que aconteceu? Quando eles viram, vou ter que pagar 50% de imposto, e muitos eram meio pobres mesmo, eles falavam, não, então, como muçulmano não vou ter que pagar nenhum imposto, então eu quero ser muçulmano. Olha como as pessoas muitas vezes trocam Jesus por mamon, querem uma vida confortável, não querem ser incomodados. Eu vou te falar, o que falta muitas vezes nos cristãos hoje em dia, é essa falta de paixão. Essas pessoas não estão cheias de Jesus, não estão cheias da vida de Deus. Agora, graças a Deus que aqui a gente vê uma realidade diferente. A gente sabe que aqui estão representadas igrejas muito apaixonadas por Jesus, e parabéns por isso. Mas em grande parte do Brasil, muitos virou só, a moda ser cristão. Por isso que eles realmente, muitas vezes não estão nem aí, vive uma vida de pecado, vive com namorado, vive fazendo as coisas erradas, apoiam ideologias totalmente antibíblicas, e se dizem cristãos. Por quê? Porque virou religião. E eu lhe pergunto, de coração, você vive cheio de Jesus? As pessoas podem ver Jesus em você? Qual é o segredo, eu lhe pergunto, de viver cheio de Jesus? Como ser cheio de Jesus? Bem, agora deixa eu te contar o sonho que eu tive aquela noite, porque antes de dormir eu perguntei, Deus, o que eu estou fazendo errado? Me mostra, por que a igreja praticamente parou de crescer, está crescendo, mas muito devagar, nivelou, ficou mais ou menos uns 150 pessoas, por que ela não está crescendo mais? E eu dormi, e eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava num barco, era como se fosse um canal bem largo, de água cristalina, bem profunda, e tinha uma correnteza muito forte. Eu estava sem remo, sem motor, sem nada, mas o barco ia para frente com muita velocidade, e eu só sentado lá, e eu olhei para baixo, e vi muito peixe, peixe grande, e todos aqueles peixes estavam nadando juntamente comigo, acompanhando o barco, e eu andando assim. De repente a água foi acabando, e de repente
o barco engatou na lama, só tinha poços de água, e os peixes tudo pulando na lama, nos poços de água. Aí o barco engatou na lama, eu desci do barco, e eu lembro que eu peguei minha camisa, fiz assim, comecei a colocar peixe aqui, encher minha camisa de peixe, e chutar peixe, tentar levar os peixes assim, e aí eu acordei, e quando eu acordei, imediatamente, eu sabia que Deus tinha respondido a minha oração, e eu entendia tudo o que Ele estava me falando. Deixa eu te falar, a água simboliza o Espírito Santo na Bíblia. E Deus me mostrou, Ele falou, meu filho, lembre-se que no começo da igreja você subiu o monte, levava todo mundo para buscar o batismo com o Espírito Santo, ficar cheio do Espírito Santo, orar em línguas, cheio do poder, cheio do fogo, você mesmo cultivando intimidade com o Espírito Santo, falando do Espírito Santo toda hora, tinha muita água. E aí, olha, você só estava no barco indo para frente, e muita água, e muito peixe, e muita graça, mas você parou de falar sobre isso, parou de enfatizar isso, parou de praticar isso, os membros também, acabou a água do Espírito Santo, e você agora está tentando levar as coisas na força do braço, tentar levar o ministério na força do braço. E eu falei, meu Deus, me ajude, eu nunca mais quero parar de enfatizar esse relacionamento, essa intimidade com o Espírito Santo. Por isso que eu estou intitulando essa minha palavra aqui, a unção do Espírito Santo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Agora, escuta bem, quando Jesus esteve aqui na terra, Ele falou para os seus discípulos, meus discípulos, escuta bem, o Espírito Santo está com vocês, mas um dia Ele estará dentro de vocês. Muito bem? Aí você sabe que Jesus morreu, ressuscitou, e antes dele subir para o céu, o que Ele fez? A Bíblia fala que Ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Agora veja bem, eles agora já acreditavam na morte e na ressurreição de Jesus. Tá? Eles eram cristãos com o Espírito Santo morando dentro deles, mas Jesus mesmo assim disse para eles, olha, tem mais, eu quero que vocês vão por toda parte fazer discípulos de todas as nações, mas não vão por enquanto, vocês vão ficar esperando em Jerusalém e me buscando até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. Eles já tinham o Espírito Santo morando dentro deles, eles já eram cristãos, nascidos de novo, mas eles não eram revestidos com poder, eles não tinham um revestimento com poder. Ele falou, vocês precisam receber esse revestimento, e aí você já sabe a história, em Atos capítulo 2, desceu o Espírito Santo, eles foram revestidos com poder, e já naquele primeiro dia, 3.000 converteram, e foi só o começo, depois 5.000, depois multiplicou-se grandemente o número de discípulos. Agora escuta bem, aqueles mesmos 120 que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, poucos dias depois, receberam outros enchimentos, e outros enchimentos, e outros enchimentos. E aí que está o grande erro de muitos cristãos. Você pergunta para você, já foi batizado com o Espírito Santo? Ah, sim, em 1842. Meu irmão, o cara está vivendo com óleo velho, com maná antigo. Ele não está recebendo novas experiências, porque é a unção que faz. O rio dele já secou faz muito tempo, está levando a vida, o ministério na força do braço, chutando peixe, forçando as coisas. Meu irmão, o que nós precisamos é de novas experiências com o Espírito Santo, porque a unção do Espírito Santo faz a diferença. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu ouvi uma coisa muito interessante, porque tem uma etapa ainda mais profunda nessa unção do Espírito Santo, nessa presença do Espírito Santo. É sobre isso que eu quero falar, essa etapa ainda mais profunda. Eu ouvi um homem de Deus dizer, na realidade eu li no livro, esse homem de Deus, muito usado por Deus, muito usado. Esse já está na glória, mas ele falou o seguinte, ele disse, muitos cristãos erram
porque eles buscam, até que são batizados com o Espírito Santo, liberam os dons do Espírito Santo, aí eles param de ficar buscando. Ele falou, não, agora que eles deviam continuar cultivando essa intimidade, mergulhando mais profundamente, aí que eles iam realmente adentrar no sobrenatural de Deus. O problema é que muitos param bem aí. Olha para cristãos batizados, tá? Em Tiago capítulo 4, versículo 5, e esse versículo é muito impressionante, porque ele às vezes é traduzido do grego de formas bem diferentes. Na minha opinião, na Revista e Atualizada, nesse versículo específico, Tiago 4, 5, é a melhor tradução do grego, esse versículo específico. E eu sei que tem muitas interpretações diferentes, mas eu tenho convicção, tenho aprofundado muito no estudo desse versículo, o que ele está querendo dizer aqui. Olha o que ele diz, Tiago 4, 5, o supondes, e lembre-se que Tiago estava escrevendo para cristãos que já eram batizados nas águas, já eram batizados com o Espírito Santo, já falavam em língua, já praticavam os dons do Espírito Santo. Tiago está falando com cristãos batizados do Espírito Santo, e olha o que ele diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Olha só, olha o que ele diz, o Espírito Santo anseia por nós. Essa palavra anseia, no original, significa desejar intensamente e constantemente. Olha só, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus deseja intensamente e constantemente ser íntimo com você, ter um relacionamento com você. E aqui que está a coisa, eu lhe pergunto, não responde em voz alta, mas hoje mesmo, você conversou com Ele? Porque muitos cristãos conversam com o Pai, conversam com Jesus, ó Papai do céu, ó Jesus, mas nunca conversam com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que agora estamos na era do Espírito Santo, e que o Espírito Santo deseja intensamente e constantemente ser íntimo com você. Essas verdades que eu vou estar compartilhando agora, a partir desse momento, são verdades que mudaram, revolucionaram minha vida por completo. Eu vou te falar uma coisa, eu realmente acredito que num verdadeiro sentido, se não fosse por essas verdades, até hoje eu estaria pastoreando aquela igreja de 150 pessoas. E eu quero falar uma coisa aqui para você, a maioria dos cristãos não sabem como ouvir a voz do Espírito Santo, não sabem como ser guiados por Ele, não sabem como conversar com Ele. Escuta bem, a Bíblia fala, tá, que Deus é um só Deus, mas três pessoas individuais. As três, é um só Deus, mas é um Deus triuno. Ele é um Deus, mais três pessoas. Agora escuta bem, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, todos três são onipotentes, quer dizer, têm todo o poder, são oniscientes, têm todo o conhecimento, e são onipresentes, estão em todo lugar ao mesmo tempo. Mas mesmo que são onipresentes, e mesmo que estão em todo lugar ao mesmo tempo, pelo que a Bíblia ensina, eles concentram, cada um dos três, concentra a sua presença em um lugar específico. Por exemplo, o Pai, aonde que ele concentra a presença dele? É lá no céu, no trono do centro do universo. Pastor, como que você sabe que ele concentra a presença dele lá? Porque o Pai está em todo lugar ao mesmo tempo, o Pai está aqui também. Mas olha como Jesus nos ensinou a orar, a famosa oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está onde? Nos céus. Porque Ele está aqui também, mas Ele concentra a presença dele. Agora, Jesus estava lá no céu, não é mesmo?
Aí Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho. Então Jesus estava concentrando a presença dele lá no céu. Aí o Pai enviou Jesus aqui para a terra. Quando Jesus veio aqui para a terra, ele deixou de estar lá no céu? Não, ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ele estava concentrando a presença dele agora aqui na terra. Aí, escuta bem, Jesus chega para os discípulos dele e fala assim: olha, eu estou indo embora, eu vou para o céu. E Jesus sobe, eles viram Jesus subindo. Agora, Jesus chegou lá no céu e ele sentou à direita do Pai. Então agora, onde que Jesus está concentrando a presença dele? A Bíblia fala que ele está agora sentado à direita do Pai, esperando até que todos os seus inimigos sejam feitos prestados, esperando em nós, porque a Bíblia fala em Romanos 16, 20, que em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Mas não é só o Deus da paz, é o Deus da unção, de crescimento de outras igrejas também. Agora, escuta bem. Jesus está onde? À direita do Pai, concentrando a presença dele à direita do Pai. Então o trono do Pai está no centro do universo. O trono de Jesus, onde ele concentra a presença dele, é à direita do Pai. E o trono do Espírito Santo? Eu perguntei isso para alguém. E aonde fica o trono do Espírito Santo? Ele falou: é à esquerda do Pai, pastor? Não, não é à esquerda do Pai. Porque o que Jesus disse? Isso aqui é muito profundo, gente. Olha só o que Jesus disse. Ele falou assim, olha o que ele falou para os seus discípulos: olha, eu estou indo embora. E eles ficaram tristes. Ele falou: não fique triste. Aí ele fez uma coisa muito espantosa. Ele falou assim: olha, em verdade eu te digo, é melhor para vocês que eu vá. Peraí. Primeiro, por que Jesus falou em verdade te digo? Jesus já mentiu alguma vez, irmãos? Jesus nunca mentiu. Por que ele introduziu esse assunto falando, olha, para colocar num português bem simples, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: o que eu vou dizer agora é verdade, viu, gente? Por quê? Porque, irmãos, era tão revolucionário que ele sabia que os discípulos seriam tentados a pensar que não era verdade. Então ele falou: olha, eu sei que não parece verdade, mas eu lhe garanto que é verdade o que eu vou dizer aqui, que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir, mas eu indo, eu vou enviá-lo. Olha, parece, a Bíblia não diz isso claramente, mas ela dá de entender que das 3 pessoas da Santíssima Trindade, 2 deles sempre tem que estar concentrando a presença lá no céu. Porque Jesus falou: se eu não for, ele não vai poder vir. Mas eu indo, eu vou enviá-lo e aí ele vai poder vir. Então, o trono de Deus Pai está lá no centro do universo. O trono de Deus, o Filho, está bem à sua direita. E onde é o trono do Espírito Santo? Dentro do cristão. Dentro do cristão. Por isso que Jesus disse: olha, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir. Porque enquanto Jesus estava aqui fisicamente, irmãos, ele podia só estar com cada um uma vez por vez. Então, ou ele estava com Pedro, ou ele estava com Tiago, ou ele estava com João. Imagina se Jesus estivesse aqui fisicamente na terra. Todo mundo então ia querer ir nessa caravana, com certeza, para Israel. Mas você chega lá, ia ter filas quilométricas para falar com Jesus, só para receber uma bênção rápida. Aí a gente chegaria lá e estaria os 12 discípulos, né? O Judas bateu a bota, mas depois foi colocado Matias. Então os 12 lá, monopolizando o tempo dele, com certeza estaria lá o Pedrão, com aquele jeito sanguíneo. Ele vai falar comigo agora. E aí o João, monopolizando, com a cabeça no peito de Jesus. E o Tomé lá, ocupando muito tempo, tirando as dúvidas.
até chegar a sua vez e a minha vez. Por isso que ele disse: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir, mas ele vindo, ele pode estar com cada um de vocês, dia e noite, noite e dia, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Agora escuta bem, olha só. Imagina comigo, porque dizem os teólogos profundos que não foi só 3 anos que Jesus caminhou com seus discípulos, foi mais perto de 4 anos, foi mais do que 3 anos e meio. Agora imagina, quase 4 anos, dia e noite, você com Jesus, até dormindo junto lá no jardim do Getsêmani, comendo as refeições, indo para casamento, rindo junto, brincando junto, vendo curas, vendo ressuscitar os mortos. E é tão gostoso andar perto de Jesus. Aí Jesus chega e falou: eu estou indo, mas acredite em mim, eu sei que parece mentira, mas é melhor para vocês, que eu vá, agora eu vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro consolador. Essa palavra consolador, no grego é a palavra paracletos, quer dizer, aquele que vem ao lado, para ser seu amigo, para ser íntimo com vocês, porque enquanto eu estou aqui na terra, eu sou esse seu amigo, mas eu envio um outro consolador, e essa palavra outro no grego é a palavra allos, e é interessante porque do grego tem 2 palavras diferentes, que é traduzido em português outro, allos e hétero. Hétero quer dizer um outro, mas de um outro tipo assim, uma maçã e uma banana, é uma outra fruta, mas de um outro tipo de fruta. Mas isso é héteros, não foi essa palavra que Jesus usou, ele usou a palavra allos, que quer dizer como se fosse um outro do mesmo tipo, uma outra maçã, que é do mesmo tipo de fruta. Então ele usou essa palavra, allos, ele estava dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, sabe como eu sou seu melhor amigo aqui agora? Eu estou indo, mas eu vou enviar um outro, do mesmo tipo, igualzinho a mim, e ele vai ser seu melhor amigo, vai conversar com você, vai estar com você, vai responder suas perguntas, ele vai ser íntimo com você, ele vai ser seu paracletos de andar juntinho com você. Agora eu lhe pergunto, o Pai está lá no céu, Jesus está lá no céu, quem está aqui na terra conosco é o Espírito Santo, e olha a maioria dos cristãos, só falam com o Pai, só falam com Jesus e nunca falam com o Espírito Santo. Ele que é o principal que está aqui. É com ele principalmente que é para conversar. Agora, escuta bem. Para orar e pedir coisas, o próprio Jesus ensinou. Você deve pedir ao Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Então, a oração de petição é ao Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Mas a comunhão, a intimidade, a conversação, a adoração, o louvor, inclusive a própria tradição muito boa da igreja protestante, desde Martinho Lutero, é glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Sempre é adorar as três pessoas de um só Deus, adorando o Deus triuno, adorando o Deus Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho. Só que hoje em dia muitos não adoram o Espírito Santo, não conversam com Ele, e muito menos têm íntima comunhão, de conversar com Ele toda hora. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, Deus sabe que eu estou falando é verdade. Isso revolucionou minha vida, porque quando você entra nesse nível de unção, de intimidade com Ele dia e noite, sua vida muda. Sua vida muda. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lhe pergunto, não responde em voz alta, mas hoje, quantas vezes você conversou com Ele? Quantas vezes você pediu direção dEle? Irmãos, depois que Deus começou a me dar essa revelação, muitos anos atrás, de lá para cá, não sei quantas vezes já pedi perdão para Ele. Espírito Santo, me perdoe, que eu estava te ignorando. Eu não estava conversando com o Senhor. Hoje, minha vida é outra vida. A primeira coisa que eu faço, toda manhã, pode perguntar para minha esposa, é a primeira coisa que eu faço, toda manhã. Hoje de manhã mesmo, quando o despertador despertou 4h15 da manhã, porque eu tive que pegar o voo, o que eu fiz? A primeira coisa que eu faço, eu ajoelho em cima da cama mesmo, e falo assim: bom dia, papai,
Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Aí eu converso com ele, eu falo, porque ele que está aqui, né? Ele que está aqui, eu falo, Espírito Santo, tão maravilhoso, né? Me ajuda, eu consagro minha vida ao Senhor. Eu consagro inteiramente. Faça o que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. Me use, Senhor. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu sempre gosto de falar, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu dependo de Ti. O Senhor é meu melhor amigo, me ajude. Me ajude. Aí eu levanto da cama e sempre eu gosto de fazer isso. Eu pulo e já vou louvando. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E sempre assim, aleluia. E eu converso. É verdade. Eu converso com ele toda hora. E eu bato papo e eu peço ajuda dele. Toda hora. E aí, Espírito Santo, o que eu faço agora? O que eu falo? Queridos, muitos não sabem conversar com ele. Não batem papo com ele. Não conversam com ele. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, né, versículo 30, fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Queridos, Ele perdoa, Ele não condena, mas eu sei que muitas vezes Ele fica triste, porque passa ano talvez, e aquele cristão, o Espírito Santo está morando dentro dele, quer ser um amigo dele, quer ajudá-lo em tudo, e o cristão ignora ele, nem conversa com ele. O Jean Biveres disse o seguinte, o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. Quantos querem usá-lo, mas não cultivar um verdadeiro relacionamento com ele? O Francis Chan disse o seguinte, se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Agora imagina se eu estivesse aqui vários dias com o pastor Bruno e ele falar assim, pastor Emil, eu quero te levar para um restaurante bem legal na praia e tudo, nós vamos lá, a gente vai no carro e talvez é algum lugar meio longe, então demora 30 minutos para chegar lá. Agora imagina eu no carro com o pastor Bruno Monteiro e eu só no WhatsApp aqui, fazendo outras coisas, conversando, e eu totalmente ignoro ele. Seria muita estupidez da minha parte eu não ficar sugando e aprendendo, fazendo muita pergunta e cultivando essa amizade tão legal que a gente tem. Mas por outro, também seria uma tremenda falta de educação. Mas quantas vezes você está 20 minutos, 30 minutos no trânsito e você ignorou, nem falou com o Espírito Santo? Depois que a minha ficha começou a cair, às vezes eu estava no trânsito e eu, perdão, Espírito Santo, te amo. Vamos conversar. Aí eu começo a conversar lá no carro mesmo. Ou eu vou dormindo conversando com ele, acordo falando com ele, vou tomar banho e é tão gostoso porque ele me mostra tudo, ele fala as coisas comigo. Nós vamos estar falando agora, daqui um pouco, como ouvir a voz do Espírito. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você vai conversar com ele, seja você, ele já te conhece mesmo. Não adianta tentar enfeitar o pavão, que ele já te conhece. Tem gente que quando vai orar, parece que você até muda o tom de voz, já viu? Assim, irmão, ore por nós. Senhor Deus. Eu acho que Deus fica lá no céu e fala assim, por que quando ele vai falar comigo, ele muda o tom de voz? Imagina, esposa, seu marido dormiu mais tarde, né? Um sábado de manhã, e ele acorda e você preparou um bom café, e você fala, aí ele sai lá do quarto, você fala, bom dia, amor. Ele, bom dia, amor. Que nós temos para o café nessa manhã? Você ia falar, amor, volta a dormir um pouco, você acordou meio estranho. Mas tem gente que vai orar desse jeito, muda o tom de voz. Meu Deus. Ele quer ser íntimo com você, conversa com ele naturalmente, seja íntimo com ele, bate papo, eu chamo bater papo com o Espírito Santo, eu amo fazer, é o que eu mais amo, não tem nada que eu amo mais do que ser íntimo com o Espírito Santo, nada. Olha que eu amo minha esposa infinitamente, depois do Espírito Santo é minha esposa, mas eu vou te falar, escuta bem, quando você vai conversar com ele, deixa ele falar também.
Você já viu pessoas que vão conversar, vão orar e não deixa nenhuma brecha? Então fala assim: ó Senhor, ajuda o meu tio para ele vencer aquele vício. Aí Deus quer responder: olha meu filho, fala para o seu tio isso, faz assim, faz assado. Não, mas não dá brecha. Aí você fala: e ajuda a minha tia também, e ajuda a minha avó, e ajuda a filha, ajuda você, isso aqui, eu te amo, eu te adoro. E ele fica querendo responder, ele quer conversar. A oração não é um monólogo, oração é um diálogo, ele quer conversar ali. Você não dá brecha. Em nome de Jesus, amém. E vai embora ele: amém, meu filho, tchau. Queria tanto conversar com você, mas você não me dá brecha. Você não deixa eu conversar com você. Só você que fala o tempo todo. Já esteve com pessoas assim, que só elas que falam, não te dá brecha? Horrível. Mas quantas vezes a gente faz isso com o Espírito Santo? Quantas vezes a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é muito forte que eu vou dizer. Não existe ninguém nesse universo que quer o seu sucesso mais do que o Espírito Santo. O Pai está no céu, o Filho está no céu. Quem está aqui na terra e dentro de você e que mais quer o seu sucesso no universo é o Espírito Santo. Por que a gente não aproveita então e fala: olha, empresário, você sabia que não tem ninguém que entende mais da sua empresa do que o Espírito Santo? Pede ajuda, aprenda a ouvir a voz dele. Pai, mãe, não tem ninguém que entenda melhor como criar filhos. Vai pedindo ajuda do Espírito Santo. Eu sempre pedi, era impressionante que meus filhos às vezes ficavam até meio assustados, porque o Espírito Santo me revelava, falava as coisas, e eu falava: então meu filho, e tal e tal. Papai sabe as coisas. Mas claro, rapaz, meu melhor amigo é o Espírito Santo. Ele nos ensina as coisas. Irmãos, é muito gostoso. Viu, esposa? Não tem ninguém que entende homem melhor do que o Espírito Santo. Às vezes quando você tenta falar com seu marido, ele só calma, mulher. Calma. Peça ajuda do Espírito Santo. Mas agora eu vou falar uma coisa muito profunda. Eu sei que é um milagre muito grande, mas o Espírito Santo entende mulher, viu, homem? É muito profundo isso, é um milagre muito grande. Agora só para descontrair, vou contar uma piada aqui para você. É piada, viu, gente? Cara andando na praia, né? Chutando as coisas, triste, não estava indo tão bem, né? O casamento dele, chutando as coisas. Sem querer chutou uma lâmpada, saiu um gênio. Aí o gênio falou assim: só um desejo, mas pode ser qualquer um que você quiser. Ele estava tão chateado e falou: qualquer um mesmo? É qualquer um. Então faz uma ponte daqui até Paris, por cima do Oceano Atlântico. Aí o gênio falou: cara, agora você exagerou, né? Pensa aí no concreto, Cara, aí é difícil, cara. Aí você também exagerou. Fala um outro aí. Ele falou: tá, o que eu quero realmente saber é o seguinte: eu quero entender como a mulher pensa, por que ela reage certas vezes, por que às vezes ela está calada e você pergunta se está tudo bem, ela fala que está tudo bem e você sabe que não está. Eu queria entender a mulher, como ela funciona. Esse é meu pedido. Aí o gênio coçou a cabeça e falou assim: naquela ponte você quer quantas pistas mesmo? Mas eu tenho boa notícia: o gênio não entende, mas o Espírito Santo entende. O Espírito Santo entende. Ele entende. Ele entende. Irmãos, eu lembro, eu fazia isso toda hora, porque no começo do casamento a gente fica voando mesmo, né? Aí eu lembro, lá com a minha esposa, às vezes, eu não entendia mesmo. Aí eu pedi ajuda do Espírito Santo. Agora, irmãos, eu tenho que admitir
Teve vezes que eu não pedi ajuda do Espírito Santo, tentei entender eu mesmo, e era, sabe, não dava certo. Mas aí depois eu aprendi. Aí Espírito Santo, me ajuda a entender o que está acontecendo no coração da minha esposa, me ajuda a entender. O Espírito Santo me revelava. Eu chegava, amor, e ele me revelava mesmo, fala assim, amor, porque você está sentindo assim, por isso que você sente e pensa assim. Mas eu sei que era o Espírito Santo, eu sei muito bem que é o Espírito Santo. Aí ela falava assim, oh amor, ela chorava de alegria assim, me abraçava, nem eu me entendo, mas você me entende. E olha que ela é psicóloga, hein? Não, mas ela decidiu fazer psicologia para me entender melhor, estou brincando. Mas, olha, não tem ninguém que quer o seu sucesso mais do que o Espírito Santo. No seu ministério, você sabia de uma coisa, pastor? Não tem ninguém que quer o seu sucesso mais do que o Espírito Santo. Peça ajuda. Depois que a ficha caiu, isso é muitos anos atrás, sabe o que eu fiz? Eu falei, me perdoe, Espírito Santo, eu estava tentando pastorear a igreja sem a sua ajuda. Eu falei assim, a partir de hoje, o Senhor sabe o que eu vou falar é do fundo do meu coração. Eu entrego essa igreja nas suas mãos. O Senhor, a partir de hoje, é o pastor principal. E eu sou só o auxiliar. Foi um alívio tão grande. Foi um alívio. E toda hora ele me ajuda, porque ele que é o principal. E eu falo, e aí? Ele me dirige, ele me dá as ideias, as pessoas falam, mas rapaz, como que você pensou? Cara, você acha que sou eu? Não sou, cara, não sou nada disso. Cara, se fosse por mim, eu estaria ainda pastoreando a igreja de 150 pessoas lá, cara. Tenho certeza, ou até pior. Eu não dou, nem 150 eu não dou conta, eu não dou conta, eu não me engano a mim mesmo. Eu sei que é Ele. Eu sei que é Ele. Quantas vezes Deus é minha testemunha, que eu não sei o que fazer, nem sei o que fazer, pastor Bruno, eu não sei. Aí eu sento no quarto, fecho tudo, falo, Espírito Santo, e Ele vai falando, é impressionante. Uma vez, eu não morava ainda em São Paulo, eu ainda pastoreava em Fortaleza, mas eu fui convidado para pregar numa enorme conferência, muitos pastores e líderes, mas muito grande, estava tão lotado o auditório, que a gente estava sentado assim nas cadeiras aqui no lado, desse jeito aqui, perto dessas pessoas bonitas aqui. Aí, eu sentado aqui com os outros preletores. Aí chegou um pastor auxiliar de uma grande igreja, ele é pastor auxiliar, de uma enorme igreja, o 02, né? Aí ele chegou lá e falou assim, hoje eu vou pregar para os pastores auxiliares. Ele falou, eu quero pedir todos os pastores auxiliares para ficar em pé. Aí eu pensei comigo mesmo, ninguém vai entender, mas se eu ficar sentado, eu vou estar sendo desonesto. Eu não posso ficar sentado. Eu sou um pastor auxiliar. Eu sabia, eu não estava querendo chamar atenção para mim, muito pelo contrário, eu queria tanto ficar sentado para não chamar atenção, mas eu pensei, eu não posso ser desonesto, então eu fiquei em pé. Aí um dos outros preletores falou, não, pastor Eibe, é os pastores auxiliares que é para ficar em pé. Eu falei, eu sei, eu sou o pastor auxiliar, o Espírito Santo que é o pastor principal. Aleluia, aleluia. E sabe, vez após vez, quando as pessoas elogiam e tudo, eu falo, sou eu não sou o pastor principal, ele que é o pastor, é ele. Agora, isso também tem muitas vantagens, irmãos, porque você sabe que pastor de igreja grande tem cada pepino que não é brincadeira. Aí quando vem os pepinos, eu olho para o Espírito Santo e falo assim, ainda bem que eu não sou o pastor principal, né? Ainda bem que é o Senhor. Na hora da glória, eu sempre te dou toda a glória, então agora na hora do pepino, o Senhor resolve. E Ele resolve mesmo. Eu quero que todos os pastores aqui digam, o Espírito Santo é o pastor principal. Agora escuta bem, é você
quem determina seu grau de intimidade com o Espírito Santo. Isso é muito profundo. Não é Deus que aleatoriamente decide quem vai ser íntimo com o Espírito Santo, quem não vai. Não, é você. É você que determina o seu grau de intimidade com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 6, primeiro versículo, fala assim: não recebais em vão a graça de Deus. Isso é muito profundo. Deus já derramou sua graça sobre todo ser humano. E se você já nasceu de novo, Deus já derramou uma graça para você cultivar a intimidade com o Espírito Santo. Mas é você que tem que dar a resposta. Se você não der a resposta, Deus não vai forçar você a ser íntimo. Por isso que a Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Isso é muito forte. Na NVI, porque algumas traduções, esse aqui é o versículo 13, outras traduções é o versículo 14. Eu vou ler na NVI, que é versículo 14, tá? Porque o número dos versículos não foi inspirado, então algumas traduções é o versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, na NVI, diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Um grande teólogo, ele explicou que no grego, esse versículo dá de entender o seguinte: essa graça infinita do Senhor Jesus, esse amor infinito de Deus o Pai, vem e manifestam em nós através da comunhão com o Espírito Santo. Na Bíblia a Mensagem, esse versículo está escrito assim, eu vou ler diretamente da Bíblia a Mensagem: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você tem uma amizade profunda com Ele. Você ouve a voz, você conversa com Ele toda hora. Você pede ajuda dEle em tudo que você faz. Você depende dEle. Isso que a Bíblia fala, andar no Espírito. Ele fala, quando você está toda hora conversando, dependendo, sendo guiado por Ele, quem anda no Espírito jamais vai satisfazer os desejos ilícitos da carne, jamais vai pisar na bola, porque ele está andando no Espírito. Olha só, andando no Espírito. Então, me dá vontade de chorar de alegria, porque é muito forte, é muito precioso. Agora, como ouvir a voz do Espírito Santo? Primeiro segredo: use o crivo das Escrituras. Atos 17:11 diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Diga, Escrituras. Veja bem, queridos, o Espírito Santo nunca vai contradizer a Bíblia. Então, ao aprender a ouvir a voz dele, se você não tiver super encharcado e conhecendo bem a palavra, você poderá ser enganado por você mesmo, por outras vozes, porque o Espírito, uma forma muito fácil de usar o crivo é as Escrituras. Você sabe que se contradiz um princípio da Bíblia, não foi o Espírito Santo que falou com você. Eu acho impressionante pessoas que não valorizam as Escrituras e acham que tem certeza que Deus falou com elas. Você pode ver toda pessoa que causou divisão em igreja, pessoas que às vezes falam, Deus falou comigo para deixar minha esposa casar com uma mais nova, todas essas besteiras, eles falam que foi Deus, foi o Espírito Santo que mandou eles fazer aquela divisão, fazer aquelas coisas, que eles não conhecem os princípios da palavra. Uma vez, quando a nossa igreja ainda era bem pequenininha lá em Santarém, ela estava começando a crescer, mas ainda era pequena, talvez tinha umas 200 pessoas, talvez nem isso. Aí eu era pastor solteiro ainda, e eu recebi um recado. A esposa de um pastor, ela era uma profetisa, mas eu tinha até esquecido que ela era profetisa. E ela mandou um recado para mim, para eu passar na casa deles, que ela tinha uma encomenda para mim. Eu pensei
que alguém tinha tido um aniversário e que ela realmente tinha separado um bom pedaço, bem grande de bolo para mim. Eu, solteiro, né, toda hora esfomeado, com fome, eu pensei, poxa, deve ser um bolo, então vou passar lá. Aí eu bati lá na porta, o pastor me recebeu, ele, entra. Aí, pode sentar. Eu sentei, pensei que ele ia ficar batendo comigo, papo comigo, até a esposa trazer o bolo. Ele falou, pode esperar. Aí ele me deixou sozinho lá na sala. Eu esperei muito tempo, fiquei esperando. Aí saiu a esposa dele, tudo mística assim. Amém, irmã, amém. Ela falou, entra aqui. Achei muito estranho. Aí ela abriu uma porta, tinha uma sala grande, meio sombria assim, estranho assim, tinha uma mesa bem grande assim. Ela falou, senta aqui. Ela sentou no outro lado da mesa. Eu nunca tinha visto mesa evangélica assim, sabe? Aí, estou lhe dizendo, aí ela falou assim, sei quem lembra aí daquelas caixinhas de promessa, ela tinha caixa de promessa, ela falou assim, pega uma promessa aqui. Aí eu peguei. Aí ela pegou uma também, ela falou, lê. Aí eu li, ela leu a dela. Ela tinha todo um ritual. Eu te chamei aqui porque Deus me falou que o que vai acontecer com a sua igreja, que a sua igreja, ela vai rachar no meio, vai dividir, e as pessoas vão tudo sair, e você vai ficar sozinho. Aí você vai arrepender do pecado, e aí Deus vai abençoar e crescer de novo a igreja. Aí eu pensei comigo mesmo, rapaz, não vou esperar ela rachar, nem ficar pequeno, vou arrepender agora mesmo. Eu vou arrepender agora. A Bíblia fala, não desprezeis profecia. Eu falei, sim, irmã, qual o pecado que eu estou cometendo? Pode me dizer, que eu quero arrepender. Ela falou, ela falou, porque vocês dançam na igreja. Eu falei, esse é o pecado que a gente está fazendo? É. Eu falei, mas irmã, a gente dança é para Jesus. Salmo 150 fala, louvai ao Senhor com adufes e dança. O Davi dançava, nós também dançamos louvando a Deus, irmã. Mas é outro tipo de dança, não é esse tipo de dança aí não, de vocês, é pecado. Aí, aqui que a Bíblia fala, não desprezeis profecia, julgai todas as coisas, retende o que é bom e fica longe do que é mal. Eu falei, sim, irmã, então qual é a sua base nas Sagradas Escrituras para dizer que o jeito que a gente dança não é bíblico? Ela falou, não precisa das Escrituras, Deus falou comigo. Quando ela falou isso, eu já sabia que eu estava diante de alguém que não estava valorizando a palavra, e a Bíblia fala que é para ficar longe. Então, procurei ser bem educado com ela e tudo. Sabe o que aconteceu com a igreja? Ela não dividiu, mas ela multiplicou em 2 cultos, porque não coube todo mundo. Aí ficou multiplicando. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, são 73 cultos em 39 prédios diferentes em Santarém, todo domingo pregando a mesma mensagem, em mais do que 6.000 células para a glória. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Pastor, como então ouvir a voz de Deus? Primeiro segredo, passa pelo crivo da Escritura. Segundo segredo aqui é muito forte. Exercite a sua fé para ter intimidade com o Espírito Santo. Diga, exercite a sua fé. Diga, a minha fé, para ter intimidade com o Espírito Santo. Eu vou falar rapidamente aqui mais algumas coisas bem profundas, então preste bem atenção. A voz do Espírito Santo, nós ouvimos dentro do nosso espírito. Escuta bem, o Espírito Santo nunca fala com a sua mente, ele fala com o seu espírito. É o que a Bíblia ensina. Olha o que a Bíblia ensina. Provérbios 20 e 27. O Espírito
espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então escuta bem, quando o Espírito, ele mora dentro de você, ele fala com seu Espírito. Obviamente você ainda não ficou consciente na sua mente daquela voz, ele falou aqui dentro. Aí o que acontece? O seu espírito recriado, o seu espírito humano, nova criatura recriado, que recebeu a voz do Espírito Santo, ele retransmite para a sua mente a voz do Espírito Santo. Então, quando a voz do Espírito Santo chega na sua mente, ele vem retransmitido pela voz do seu espírito. E por isso que muitas vezes vai parecer que é você falando de volta com você mesmo. Porque ela está vestida com a sua voz. Porque o Espírito Santo falou com o seu espírito retransmitiu para a sua mente, então muitas vezes vai parecer que você está falando com você mesmo. Agora escuta bem. Como discernir? Praticando, cultivando o relacionamento, conversando com ele e aí para de falar e deixa ele falar de volta. Conversa, fique cheio da palavra e fique conversando e e pela fé vai ouvindo, pela fé você vai ouvindo, é como se você estivesse falando de volta com você mesmo. Deixa eu te dar uma experiência só para você entender melhor, porque hoje, para a glória de Jesus, irmãos, tantas vezes é quase assustador as coisas que o Espírito Santo tem falado para mim. Uma vez eu estava lá no quarto, assim, o Espírito Santo falou claramente, o fulano, e não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, falou, o fulano está chegando agora, para falar tal e tal, assim com você. Uau, mas eu estou ouvindo tão claramente. Eu saí lá, e lá estava o fulano chegando, uma coisa assustadora, é impressionante, vez após vez, Deus fala assim as coisas, e mas eu estou aprendendo e crescendo. Tem vezes também que eu pensei que ele falou e não falou, eu estou aprendendo, estou crescendo. Por isso que até quando eu falo para alguém, olha, não sei se eu estou certo, mas pelo que eu senti aqui, o Espírito Santo falou para mim assim, é verdade, confirma com você. E a maioria das vezes a pessoa, meu Deus, como que você sabia? Então não é eu que sei, é o Espírito Santo que sabe. Agora, escuta bem, eu lembro a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Talvez eu tinha ouvido antes, mas eu não estou lembrado. A primeira vez que eu ouvi, eu tinha uns 12 anos de idade, eu acho que a gente estava num acampamento de adolescente, alguma coisa assim, e era para tirar tempo a sós com Deus. Eu lembro até hoje, eu estava vendo as árvores assim, e eu olhei assim para as árvores, e eu falei assim, Senhor, eu te amo tanto. Aí, aquela voz veio do meu espírito para a minha mente, falando assim, eu também te amo, meu filho. Aquilo me pegou tanto de surpresa, que eu não estava nem imaginando essa resposta, que eu falei, uau, eu acho que eu ouvi a voz de Deus. Eu fiquei tão feliz. Mas aí veio a dúvida, o diabo sempre faz isso, ele sempre joga dúvida. Veio a dúvida, pensou assim, não, isso era você mesmo falando com você mesmo. Você mesmo que inventou isso. Aí, olha que Deus me mostrou, ele falou, me diga uma coisa, meu filho, você alguma vez ouviu alguém dar o testemunho, que ele falou, Deus eu te amo, o Espírito Santo eu te amo, e eu respondi, eu também te amo? Não, nunca ouvi ninguém falar isso. Tá, meu filho, você alguma vez imaginou que eu poderia responder assim? Nunca imaginei. Ele falou, então como que veio de surpresa, até te pegou de surpresa? É porque você captou mesmo a voz do meu espírito. E uau, então eu ouvi mesmo a voz do Espírito Santo. E eu fiquei viciado nisso. É muito gostoso, no bom sentido da palavra, toda hora conversando. Eu quero te encorajar. Conversa com Ele. Toda vez que você vai tirar tempo com Deus, lê a Bíblia, fala, Espírito Santo, me ajuda aqui a entender. Faz pergunta para Ele. Na realidade, Ele mora aqui dentro. Pergunta, me mostra. Ele vai te ensinando. Vai cultivando. Vai andando nessa unção. Quando você anda nessa unção,
A unção faz algo que outras coisas não dão conta de fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está cheio do Espírito Santo e da presença dEle, você sempre vai ser cheio de amor. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quando você está cheio do Espírito Santo, dessa unção que faz a diferença, você vai estar cheio de alegria. A Bíblia fala em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A unção faz toda a diferença. A unção que despedaça o jugo do vício, a unção que despedaça o jugo dos maus hábitos, é a unção que faz a diferença no seu ministério, é a unção que te traz uma paixão sobrenatural para ganhar vidas, para cuidar bem delas, para ver a igreja crescer, porque Ele falou: derrama sobre mim o óleo fresco do Espírito Santo. É a unção que faz toda a diferença, a unção do Espírito Santo. Fique em pé, por favor. Eu quero te encorajar, mergulhe nessa intimidade com o Espírito Santo. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Seu ministério não vai ser mais o mesmo. Sua família não vai ser mais o mesmo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. A unção faz toda a diferença. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai atrair as pessoas para Jesus. As pessoas vão falar: eu quero esse Jesus que eu vejo em você. Gente, eu sei que não sou eu sei muito bem, mas é o Espírito. Gente, para a glória de Jesus, esses dias mesmo eu estava, aonde eu estava? Nós estávamos aqui no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro, no capital, aí fazendo um casamento. Aí eu estava voltando no ônibus. Eu acho que um homem nunca tinha ido, é um engenheiro, nunca tinha ido para a igreja evangélica na vida dele. Comecei a conversar com ele, a unção de Deus desceu. Ele falou: você tem uma, foi agora, foi semana passada. Ele falou: você é diferente, você é diferente. Aí no final do voo, já chegando em São Paulo, ele falou: eu posso já te chamar de meu pastor. Amém. Deixa eu te falar, uma vez um amigo, um irmão da nossa igreja, um empresário, ele estava me apresentando um homem espírita, que ele estava querendo ganhar para Jesus. Eu comecei a conversar. Gente, eu sei que é o Espírito, eu sei que não sou eu, mas aquele homem falou assim: meu Deus, tem uma auréola assim, uma coisa diferente. Uma vez eu estava na churrascaria em Goiânia. Eu estava lá comendo na churrascaria. Um garçom ficou olhando para mim, olhando. Ele chegou, finalmente criou coragem, chegou bem e falou assim: o que é que você tem? Eu estava literalmente na carne, né, irmãos? Eu olhei para ele, eu falei: é Jesus. Ele falou: só pode ser Jesus. Sabe, uma vez eu não era pastor ainda, eu formei da faculdade teológica, mas uma das férias grandes lá nos Estados Unidos, eu fiz um curso de música jazz, e eu estava em Berklee College of Music, é uma faculdade de música jazz em Boston, e eu corria todo dia 8, 9 quilômetros, à noite, bem tarde, e eram umas 10h30, 11 horas, eu estava voltando. Eu não era pastor, nem tinha cara de crente, meu cabelo era comprido, estava só com short de correr, e eu no ônibus lá, só pensando em Jesus, essa vida com Jesus. Aí eu vi um cara cabeludão, bem, me olhando estranho assim. Aí eu disfarcei, achei estranho. Quando eu fui ver, eu não tinha visto ele chegar perto de mim, eu pensei que estava bem pertinho de mim. Ele falou: hey cara, claro que foi tudo em inglês, né? Hey man, hey cara. Eu falei: ei cara, o que foi? Ele falou: o que é que você tem aí, hein? Aí eu achei estranho, né? Eu falei, cara, eu não sei, o que você está querendo dizer? Eu pensei: será que é um assalto? Será que não está vendo que não tem nada para roubar? Aí ele falou assim:
cara, você sabe que eu estou falando. Eu falei, não, cara, prometo, eu não sei não. Ele falou, você sabe? Eu falei, não sei, cara, eu garanto. Aí ele falou bem baixinho para ninguém no ônibus ouvir, ele falou assim, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria. Ele falou, cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você. Quase que eu falei para ele, não estou tomando droga, mas não falei isso, porque eu pensei, que oportunidade de falar de Jesus. Então naquele momento eu me tornei um santo traficante. Já que ele estava tudo místico, eu também fiquei místico. Eu falei, cara, você quer saber mesmo o que eu tenho? Ele falou, eu quero, cara. Eu falei, você tem certeza, cara? Ele falou, tenho. Eu falei, é Jesus. Aí eu pude falar de Jesus para ele, aleluia, aleluia.